Oi, gente, tudo bem com vocês? Vou fazer um vídeo aqui muito pedido e vou tentar ser o mais breve possível porque não tem muito o que enrolar, mas é sobre os meus caderninhos, que é uma das coisas que eu mais me adaptei. Eu amo fazer anotação no iPad também, eu uso bastante o GoodNotes, eu já mostrei isso no vídeo sobre o iPad que eu fiz, mas os caderninhos são uma das coisas mais produtivas pra mim, porque eu gosto muito de escrever pra absorver, fisicamente ter algo assim que eu posso pegar. Às vezes no fim do dia eu queria revisar alguma coisa bem leve e eu pegava o caderninho e ficava dando uma olhada nele. Pra mim era muito bom. Às vezes eu tava com ele assim na porta de vestibular pra recapitular algumas coisinhas. Então eu vou mostrar um pouquinho sobre eles, não tem muito segredo. Eu gosto desses assim, bem simplesinhos, sem pauta ou só quadriculado, pontilhado, enfim. E fazer minhas anotações, sabe? Simplesinho de tudo. Tem um calendário intruso aqui, que peguei em porta de vestibular. Mas enfim, vou mostrar aqui pra vocês. Geralmente eu compro tudo na Calunga. E como eu disse, eu prefiro sem linha, sabe? Sem pauta, ou quadriculado, pontilhado, ou folha lisa. Então são meus favoritos. O primeiro que temos é esse daqui, que foi o meu queridinho de matemática. Eu recebi da Matematicando. Inclusive, se necessário, eu vou fazer o extensivo off em 2026. E o link de desconto tá na minha bio pra quem quiser. Mas é esse xodó aqui, olha que coisa mais linda. As folhas são pontilhadas e me ajudava muito. Então a teoria toda eu fazia aqui. Eu, inclusive, acho muito importante consolidar a teoria de matemática. Aí eu fazia tudo aqui, minhas anotações, minhas fórmulas, ó. Aí sempre que eu queria recapitular alguma coisa, era maravilhoso voltar aqui. Na frente C, que é a frente de combinatória, de probabilidade, eu escrevia muito exercício padrão. Porque tem muitas formas de resolver certos exercícios de combinatória e probabilidade, então eu escrevia muitos tipos de exercício aqui. Enfim, então esse era o meu caderninho para matemática. Ó, ele era bem produtivo para mim, e por incrível que pareça, tem gente que fala, ai, perder tempo. Mas, gente, isso aqui eu fazia junto com a professora ali, não era uma perda de tempo para mim, porque era muito mais proveitoso para eu retomar as coisas depois. Então, para mim, foi muito útil. Essas coisas, de fato, são muito individuais, eu acho. E é isso. Agora, deixa eu ver. Eu nem sei mais do que qual é qual aqui. Esse daqui é o meu de inglês, o que eu usei no intercâmbio. Então, tem várias coisas de gramática, de vocabulário. Tem uma lista de tempos verbais. Esse, eu acho que era história, vamos ver. Eu já nem lembro mais. Era de geografia. Então, aqui as teorias que eu via com a Thaís Formaggio, tanto da frente humana quanto da frente física. Eu anotava toda a teoria aqui. Eu gostava de fazer direto no meu caderninho. Inclusive, temos cupom de desconto com a Thaís Formaggio, que é Camille. Mas todos os links e cupons estão na minha bio, tá? Então, a teoria eu ia fazendo tudo aqui. E aí, as listas de exercício no tablet. Aí tem história também. Nossa, eu gostava muito dos professores de história do Poli. Deixa eu ajustar a luz. Então, nossa, eu peguei muito firme, principalmente em história do Brasil. Ó, escrevia muito. Separava as cores de acordo com o tema, só pra dissociar aqui e bater o olho. Mas, ó, caneta preta normal e marca-texto, era o que eu usava. E assim eu fui fazendo tudo. Eu foquei muito em história do Brasil no ano passado. E eu gosto muito dos professores de história daqui do Poli. Esse daqui acho que era de química e física, mas vamos confirmar. Isso, olha, física, então a teoria eu via com risco. Eu gostava de fazer direto no meu caderninho, como eu disse pra vocês. Então eu ia colocando toda aqui a base teórica e as fórmulas. E pra mim era mais fácil de acessar, ó. Fazia tudo aqui bonitinho. Física eu fiz com o professor Risse, temos cupom que é Camille 10. E aqui eu também coloquei química. Então, química eu fiz um estudo bem mais direcionado com a Babi, querida, que também temos cupom que é Camille. Eu fiz mais direcionado, alguns pontos que eu sentia muita dificuldade. Então, equilíbrio químico eu vi logo no início do ano, cinética, essas coisas. Ó, que lindo. Ai, eu amo a Babi, foi minha melhor matéria no ano passado, gente. Evolui muito. Olha, hidrólise salina eu tinha muita dificuldade e eu finalmente aprendi isso. Aprendi técnicas incríveis com a Babi de reações orgânicas que nossa, eu achava muito difícil, mas enfim, então minha teoria de química
tá aqui de alguns pontos. Como eu disse, fiz algo mais direcionado. Esse daqui, ele era o meu caderninho de revisões, que eu fiz em 2024. E eu não continuei mais ele, mas eu continuei usando pra revisar. Eu só adicionava, não tinha mais muito o que adicionar, porque eu fiz muito bem feito em 2024. Então eu usava ele pra revisar. E aí a outra metade era biologia. Então tem muita coisa de biologia aqui, nesse daqui. Então esse era o de revisão e biologia, olha. Dá até saudade de revisar botânica com o Xexé. Os professores de biologia daqui são muito, muito bons também. Eu fazia integralmente no Poli. Ó. Divos queridos. Esse daqui não me lembro, vamos ver. Era de história geral. Então aqui tinha coisas de história geral. Que a professora também é muito, muito boa. Nossa, gente, inclusive esse caderno aqui, ele tem muita página em branco. Talvez eu continue usando ele para história geral, viu? Ou para caderno de rascunho também, que às vezes eu gosto de fazer conta. Talvez eu use ele, porque tem muita folha em branco. E de literatura, então as obras obrigatórias, que o professor do Poli daqui é muito, muito bom. As resenhas estão aqui. Talvez eu continue também usando ele, porque algumas obras são mantidas, né? E as análises que eu fiz foram muito boas, então talvez eu reaproveite algumas coisas. Aí eu fazia tudo aqui também. Mas vocês veem, gente, não tem muito segredo. Caneta preta, um marca-texto. E é isso, dava pra ir, pra dar... Calma, me perdi. Pra dar pra acompanhar o professor durante a aula mesmo. Este daqui, vou ter que abrir pra ver, porque não me recordo. Ah, de gramática e de atualidades. Nossa, os professores de linguagens aqui também são muito bons. G, querida, de gramática. Então, eu quero me aprofundar ainda mais em gramática nesse ano, se necessário. E atualidades, que também com a Thaís Formaggio, né? Diva. Eu fazia aqui também minhas anotações de atualidades. Olha aqui, de Oriente Médio. Gente, muito, muito bom. Eu acho que eu vou até continuar aqui também, porque, ó, tenho várias folhas disponíveis, talvez eu continue usando esse daqui. Vou até deixar separado para dar continuidade. Este daqui, ele era o meu caderninho de erros, muito, muito bom. Foi uma coisa muito produtiva para mim nesse ano. Eu anotava tanto erros pontuais, quanto alguns exercícios padrões, tipos de exercício, sabe? Então, ó, exemplos de exercício que caíam sempre, às vezes eu acabava esquecendo de alguma técnica, de algum passo. E tem um vídeo aqui no canal só sobre o caderninho de erros. Também tem muita folha em branco, eu vou dar continuidade a usar ele para esse ano. E esse daqui é meio aleatório, também tem muita folha, eu vou continuar usando como rascunho, mas eu fazia discursiva aqui. Mas depois eu preferi imprimir as provas discursivas, mas dá para reaproveitar esse daqui também. E no fim do ano, quando começou o período de revisão, eu usei esse daqui só para revisão. Como se fosse uma apostila de revisão, então tá tudo meio bagunçado, tem todas as matérias, uma em sequência da outra, mas toda a revisão do fim do ano também eu fiz nesse caderninho. Vocês podem ver que eu sou a maluca dos caderninhos e eles são muito proveitosos pra mim. E é isso, gente, acho que eu dei uma mostrada neles, não tem muito segredo, mas me pediam muito pra ver como que eu fazia. E é isso, não tem segredo, como eu disse, uma caneta preta, um marca-texto e um sonho. Tô tentando regular a luz porque tá meio estourada. Mas enfim. E aí eu gostava de separar certinho pra me organizar e ser de fácil acesso quando eu quisesse revisar alguma coisa. Tipo, eu tava morando em outra cidade. Se eu fosse voltar pra minha cidade, dava pra levar no ônibus comigo. E é isso, gente. Esses são meus caderninhos que eu pretendo até dar continuidade nesse meu método na faculdade. Algumas coisas, talvez não dê pra tudo, mas algumas coisas eu quero continuar usando porque eu gosto muito. E é isso, espero que vocês tenham gostado do vídeo, que tenha ajudado um pouquinho. Amo vocês, fiquem com Deus, até os próximos vídeos. Tchau!